Aleluia. Deus vai começar a falar aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, veio preparada aí, quero compartilhar com você um texto que está lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Abre ou liga aí, Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 5, a gente vai ler aqui. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada pelas coisas naturais. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela sua natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Certamente morrerão espiritualmente. Mas as que têm as suas mentes controladas pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela sua natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem às leis de Deus e, de fato, não podem obedecer a elas. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que esse Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa dos pecados, o Espírito de Deus é vida porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos mais como a natureza humana. Porque se vocês vivem de acordo com a natureza humana, vocês morreram espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus, vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus, não torna vocês escravos, e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E o poder do Espírito, pelo poder do Espírito que dizemos, fervor, Pai, meu Pai. E o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que nós somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para eles. Porque se tornamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, vamos ter a palavra de oração. Obrigado, Jesus, amém. Olha para mim. É o seguinte, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. E aqui ele está falando para nós a respeito de duas maneiras de viver. A primeira maneira que nós podemos viver é segundo a nossa natureza humana. E a segunda maneira é viver segundo a vontade do Espírito de Deus. Qual é a diferença dessas duas maneiras? A diferença é que se eu vivo segundo a minha natureza humana, a minha mente é controlada pela a minha natureza humana, pelos meus desejos, pelos meus anseios. Mas se eu vivo segundo o Espírito de Deus, a minha mente é conduzida, ela é controlada pelo Espírito de Deus. A Bíblia está dizendo, esse texto está dizendo que se nós vivemos segundo a nossa natureza humana, certamente nós morreremos espiritualmente. Mas se nós vivemos pelo Espírito de Deus, nós teremos vida eterna e paz. A Bíblia está dizendo nesse texto que a gente leu, que se nós vivemos segundo a nossa natureza humana, nós nos tornamos inimigos de Deus, não vamos conseguir fazer as coisas que agradam a Deus,
Mas se nós vivemos segundo o Espírito de Deus, nós somos aceitos por Deus, e Ele nos torna seus filhos, e o Espírito de Deus nos leva a fazer o que agrada o coração do Pai. Paulo está trazendo para nós 2 cenários em que nós podemos estar inseridos e que nós precisamos entender o que esse texto está dizendo, porque o texto diz: vocês, porém, não vivam mais como a natureza humana diz. E o que a natureza humana diz para nós? O que a nossa natureza pode transformar nas nossas mentes? Ela pode nos fazer escravizados, ela pode fazer de nós mortos espiritualmente, ela pode nos tornar inimigos de Deus, faz com que nós façamos coisas que não agradam o coração do Pai. Mas o que Paulo está orientando aqui a cada um de nós é dizendo o seguinte: mas vocês vivam como o Espírito de Deus quer. Viver como o Espírito de Deus quer. Isso quer dizer que agora eu não vivo mais como eu quero. Isso quer dizer que eu não vivo mais pelas coisas que eu desejo. Isso quer dizer que eu não vivo mais pelas coisas que as pessoas dizem a respeito de mim. Isso quer dizer que hoje eu desejo tanto ser assim, hoje eu vou ser assim, eu vou viver assim. Não. As pessoas estão dizendo que eu tenho que ser assim, que eu tenho que ser assado, que não sei o que lá mais. Não, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está virando para nós, para os discípulos de Jesus, para aqueles que seguem o Cristo, e estão dizendo: vocês não vivem mais como a natureza humana diz que vocês têm que viver, mas vocês vivem agora como o Espírito de Deus quer. E ele continua dizendo: se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele, diz a palavra do Senhor no texto que a gente leu. Se, isso quer dizer que é uma possibilidade dele estar. E Paulo estava escrevendo aqui para uma igreja, e ele estava dizendo que há uma possibilidade de alguém estar na igreja e não ter o Espírito de Cristo. Há a possibilidade da gente participar dessa conferência e não ter o Espírito de Cristo. Há a possibilidade da gente participar de ambientes religiosos, de Shúrias, Ramanaias, e não ter o Espírito de Cristo. Há uma possibilidade de nós estarmos inseridos em ambientes onde o Espírito de Deus está, e ainda assim não ter o Espírito de Cristo. Se é que o Espírito de Deus vive em vocês, viva segundo o que Ele diz. Não vivam mais como os padrões que são estabelecidos, ou com o que você pensa em ser, mas viva agora segundo somente aquilo que o Espírito de Deus quer. Mas esse é o problema, sabe? Esse é o nosso grande problema. Porque o Espírito de Deus quer para nós uma vida de santidade. Ele quer uma vida de intimidade. Ele quer uma vida de que nós entendemos o propósito que Deus já estabeleceu para cada um de nós, e que a gente viva segundo esse mesmo propósito. Mas o nosso esforço é de ser diferente. A gente quer tentar de todas as maneiras ser diferente. Eu preciso ser diferente na minha faculdade, porque senão a galera não vai gostar de mim. Eu preciso ser diferente com os meus amigos, porque senão eles não vão me aceitar. Eu preciso ser diferente no meu relacionamento, no meu namoro, no meu casamento, seja lá onde eu estiver, porque senão o meu parceiro, a minha parceira vai me deixar. E assim, com a falsa sensação de liberdade, nós estamos sendo escravizados, dependentes de coisas que vão destruir a nossa vida. O nosso esforço tem sido cada vez mais para nos tornarmos diferentes, mas o que Deus quer e o que Ele espera é que nós sejamos exatamente o que Ele nos fez para ser, e não diferentes. Quem melhor para dizer para que alguma coisa serve do que aquele que o criou? Quem melhor para dizer para que as nossas vidas servem do que aquele que nos criou? Então, por que será que ainda nós continuamos nos deixar ser dominados pela nossa natureza humana,
ao invés de nos entregarmos totalmente. A gente canta, eu quero me entregar. A gente levanta a mão e fala para Jesus: Senhor Jesus, eu quero me entregar. Mas parece que a gente fica só nesse aspecto do querer, de uma possibilidade, e não se entrega de vez. Galera, como eu queria ver jovens dentro das faculdades de Uberlândia, tomados pelo Espírito de Deus, não vivendo mais segundo as suas vontades, mas sim conforme a vontade do Pai, incendiando as faculdades dessa cidade com o amor de Deus, não deixando ser dominados pelas coisas que existem lá, tentando seduzir os nossos corações. Mas qual que é a primeira coisa que acontece quando a gente passa no vestibular? Quer saber se um amigo seu, eu vou te contar como você fica sabendo se um amigo seu passou no vestibular. Não liga para ele não, não manda um WhatsApp não, entra no Facebook e começa a procurar lá os eventos. Fulano confirmou presença no Médio Cachaça, no Agrofumaça, no Odontolopinga e tantos outros aí que vão aparecendo, que é a primeira coisa que você tem que fazer. Orei, pedi a Deus, Deus ajuda, eu quero passar, estou igual condenado, primeira coisa que vai fazer: se entregar aos seus próprios desejos. Velho, como eu queria ver uma juventude de uma galera que inicia os seus relacionamentos tomados pelo Espírito de Deus, velho. Tomados pelo Espírito de Deus, que não vivem mais segundo as suas próprias vontades, mas sim conforme a vontade do Pai, revelando o amor de Deus nos seus relacionamentos e não deixando ser levados pelas seduções que os seus relacionamentos trazem, atravessando as etapas, furando os processos, como eu disse aqui mais cedo, pensando com a cabeça de baixo ao invés de pensar com a cabeça de cima, deixando marcas por onde passam na vida das pessoas, sendo marcada por feridas que jamais vão ser apagadas das suas vidas, simplesmente porque nós deixamos ser levados por um desejo, por uma atração que está nos conduzindo para a morte, ao invés de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está disponível para cada um de nós. Simplesmente se nós deixássemos que as nossas vidas fossem conduzidas pelo Espírito. Como eu queria que uma juventude tomada pelo Espírito Santo de Deus não vivesse mais segundo as suas vontades, mas sim conforme a vontade do Pai, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, se empenhando que a igreja do Senhor Jesus Cristo cresça, sendo exemplo aos fiéis na palavra, no trato, na sua vida com Deus, na sua vida de intimidade, na maneira de conduzir as pessoas, na maneira de tratar as pessoas, na maneira de conduzir todas as coisas das suas vidas, sendo deixados levar pelo Espírito Santo de Deus. Ei, se é que o Espírito de Deus habita aí, se, como Paulo diz, você precisa sair daqui com um novo entendimento. Presta atenção. Não dá para dizer que agora nós somos discípulos de Jesus. Sou discípulo de Jesus, crente, vou no culto, tudo mais, participo das vigílias de oração, todas as coisas, levanta a mão na hora do louvor. O pastor não precisa nem de falar para mim dar glória a Deus, que eu estou dando glória a Deus. Não sei nem quem está falando. Mas glória a Deus, porque é glória para Deus mesmo. O capeta vai te levar, glória a Deus. O inferno está te esperando, aleluia. Não, irmão, quem falou, não, mas a glória é para Deus. Estou entendendo. Mas não dá, velho, para a gente continuar dizendo que a gente é de Deus, se nós não tivermos a nossa vida transformada, a nossa mente transformada, as nossas ações, o nosso modo de enxergar as pessoas, o nosso modo de exercer as nossas vidas com as pessoas por onde quer que a gente passa. E eu vou te dizer uma coisa: se a sua vida continua da mesma maneira que você era antes de você conhecer Jesus, continua do mesmo jeitinho que agora, para tudo, está tudo errado. Não tem alguma coisa errada, está tudo errado, porque ninguém continua sendo a mesma pessoa depois que começa a caminhar com Jesus. Não é impossível, não tem jeito. E com o discurso de que agora a gente é livre, né? Jesus me libertou, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Sabe o que acontece? Facilmente a gente daria liberdade para o diabo ser pastor da nossa igreja e os demônios seus ministros de louvor. Facilmente.
O Espírito de Deus nos liberta do inferno de vida que a gente tinha antes de Jesus, nos dá a condição agora de nos tornarmos filhos de Deus. Através do Espírito de Deus nós somos filhos, nós nos tornamos filhos. Chega um momento, sabe, das nossas vidas que não depende mais dos nossos líderes, não depende mais do seu pastor, não depende mais da igreja que você frequenta ou do ministério que você faz parte. Pensa comigo, a Bíblia conta a história do Judas. O Judas tinha o melhor líder, o melhor pastor, o melhor ensino, o melhor discipulado, o melhor amigo, e mesmo assim ele fracassou. Sabe por quê? Porque não importa qual igreja você vá, se a sua mente não mudar, se as suas atitudes, seu caráter não for transformado pelo poder que vem do alto, pelo poder do Espírito Santo, você vai continuar sendo a mesma pessoa que você era antes. Só há um jeito de nós sermos transformados, só há um jeito da nossa vida tomar outra direção, de nós vivermos segundo a vontade do Espírito de Deus, se nós formos tomados pelo Espírito Santo. E nessa noite, esses dias que nós preparamos aqui, 2 dias, breves momentos, Deus te trouxe aqui simplesmente para gerar no seu coração o entendimento de que você precisa ser tomado pelo Espírito de Deus, que não dá para você sair dessa porta aqui mais sem o Espírito de Deus. Tem um texto da palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 33, que Moisés faz essa oração para Deus. Ele fala o seguinte: Senhor, não deixa ninguém sair daqui, se não for para ser conduzido pela sua presença. Chega, cara, de continuar se enganando. Chega, cara, de continuar enganando as pessoas que te cercam. Está na hora de você assumir o lugar que em Deus está preparado para você, o lugar de filho e de filha amada. Para de trocar as coisas mais preciosas do universo por coisas que estão destruindo com a sua vida, que vão destruir os seus sonhos, que estão deixando marcas profundas na sua vida, que estão produzindo dores no seu coração que você não está conseguindo suportar. Quantas pessoas estão preferindo a morte do que a vida? Sabe por quê? Única e exclusivamente porque necessitam, carecem da glória de Deus. E Deus te trouxe aqui para que você fosse cheio do Espírito dele. Deus te trouxe aqui para que você pudesse ter um novo entendimento. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, no versículo 2, eu não ia citar esse versículo, eu achei que todo mundo que pregasse aqui ia falar dele. Porque quando se trata de falar a respeito de novo entendimento, de novo pensamento, não tem como falar sem falar esse versículo. Ele diz: não se deixem amoldar pelos padrões desse mundo, mas sejam renovados no seu entendimento, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei o que você espera para a sua vida, nem muito menos o que você quer fazer da sua vida, mas o que eu tenho certeza e convicção que eu posso te dizer é que o que Deus tem preparado para você é bom, é perfeito e é agradável. Para de jogar a sua vida no lixo. Esse é o momento de você se entregar por completo. Eu quero me entregar, eu quero tanto. Então para de querer e se entrega. Para de falar e faz. Sai da superficialidade e mergulha. Vai por completo, entrega tudo. Não tenha medo do que Deus quer fazer na sua vida, velho. Sabe, eu pregando aqui semana passada, eu disse para os meninos que quando eu conheci Jesus, eu fiquei louco. Eu falei, eu quero conhecer Jesus, eu não quero me contentar só com o que as pessoas estão falando. Um monte de gente fala de Jesus. Você liga a televisão, fala de Jesus. Você liga a internet, fala de Jesus. Você vai para o seu celular, todo mundo falando de Jesus. Eu não me conformava com as coisas que as pessoas estavam simplesmente falando. Legal, pensa em você. Legal, está escrito na Bíblia. Eu falei para Deus, eu quero ver, Senhor. Eu quero te ver, eu quero ver na minha vida. E talvez você está entrando aqui, não sabe o que Deus tem para a sua vida, você não entende direito o que está escrito na palavra de Deus. Toda hora você precisa de alguém para ficar lendo a Bíblia para você, para te fazer explicar. Fala com Deus, fala: Senhor, eu quero, as pessoas estão dizendo é legal, o que todo mundo prega é legal, mas eu quero viver com o Senhor. Faz em mim, faz na minha vida, usa a minha vida. Quem quer ser usado pelo Senhor aqui? Ei, quem quer ser usado por Jesus aqui? Acorda, rapaz. Deixa Deus te usar. Para concluir, eu quero contar um testemunho que não é meu. Não é meu. Há 2 semanas nós viajamos para o sertão.
E uma das meninas que foram com a gente, que está aqui, a Maria Clara, participou do fórum aqui, 15 anos, esse ano, fez 15 anos. Sonho de toda menina, né? Chegar a fazer 15 anos, pedir a Deus dar prosperidade para os pais, para fazer aquela festa, aquele baile de núpcias. Primeiro entra de menininha, depois sobe lá na coisa, troca de roupa, volta aquele vestidão, mulher, agora sou mulher. Ela não é? Ela não é, meninas? Sonho, não é? Sabe qual foi o presente que ela pediu para a mãe? Mãe, ao invés da festa, eu quero ir para o sertão, uma viagem missionária. Eu quero ir. Me dá de presente. E a mãe deu. E ela foi com a gente. Sabe que de todo o testemunho, de tudo que Deus mais mexeu no meu coração, de estar lá, de poder servir as pessoas, sabe? Sabe o que Deus mais falou comigo? É que ainda tem uma galera, uma juventude, uma geração que quer viver com Jesus, que está disposto a abandonar as coisas desse mundo para viver segundo a direção do Espírito de Deus. E eu tenho certeza que Deus pode fazer isso através da sua vida. Quando chegou lá, se entregando, fazendo de tudo, o melhor para Jesus, o melhor para as pessoas. E vocês não têm noção do que Deus fez através da vida dessa menina lá. E agora eu quero te dizer o seguinte: quanto mais você se dispõe a viver os sonhos que Deus tem a seu respeito, quanto mais você se disponibiliza para que Deus possa te usar como Ele quer e não como você quer. A gente é bom para levar listinha de pedido para Deus, mas muito falho de chegar diante da presença de Deus e falar assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Faz de mim o que o Senhor quer. O meu presente é servir o Senhor. A minha alegria está no Senhor. Os meus sonhos são realizar os seus. Esse é o novo entendimento, é o novo coração que Deus quer colocar em mim, quer colocar em você. E eu não quero fazer isso aqui, esse momento final aqui, que na verdade não é o final, é apenas o começo de Deus. Porque está começando agora, velho. O final é a glória, o final é Jesus. O final é Jesus. Mas é só o começo, porque o que Ele vai fazer a partir de nós aqui, velho, uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Uma geração tomada pelo Espírito Santo de Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas à sua vida. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Espírito de Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, eu tenho certeza disso. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. Oh Pai, no nome de Jesus, quebranta o nosso coração. Esse aqui é só o começo, Pai, do que o Senhor tem para fazer. Esse aqui é só o começo do despertar que o Senhor está trazendo para as nossas vidas, para as nossas igrejas, para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos, para as nossas faculdades, para as escolas de Uberlândia, para os nossos empregos. Oh Senhor Jesus, Espírito de Deus, quantas coisas lindas o Senhor tem para fazer, através de um coração que ouve a sua voz e te obedece, através de um coração de que não tem todas as respostas, mas que estão certos de que em Ti nós vamos experimentar a boa, perfeita e maravilhosa vontade que o Senhor tem preparado para nós. Por isso eu quero clamar o Teu Espírito Santo sendo derramado, e aqueles que nesse momento não só desejam, mas se entregam a Ti, recebam agora do Espírito de Deus, recebam agora do Espírito que traz alegria aos que estão entristecidos, o Espírito que traz cura aos que estão doentes, ao Espírito que liberta aqueles que estão aprisionados, do Espírito que traz cura àqueles que estão vivendo uma vida distante da Tua presença, Senhor. O Espírito que nos mostra um lugar onde nós somos chamados não mais de servos, mas sim de filhos. Nos leva, Senhor Jesus, o Espírito de Deus, ao lugar onde nós podemos contemplar o Senhor em todo o tempo e Te conhecer, não só com as coisas que as pessoas estão dizendo por aí, mas sim na grandeza de quem o Senhor é nas nossas vidas, Senhor. Coloque em nós, crie em nós um novo coração, dá a cada um de nós um novo entendimento. Cura, Senhor, as nossas feridas,
no dia a dia. Faz, Senhor, que nós tenhamos capacidade, condição de perdoar aquelas pessoas que têm nos feito tanto sofrer, das angústias que nós temos guardado no nosso coração. Sara, Senhor, faz tudo novo, Pai. Faz tudo novo, Senhor Jesus. Faz tudo novo, nos dá um novo entendimento, uma nova mente. Só o Senhor pode, Pai. E nós cremos em Ti, no nome de Jesus. Com seus olhos fechados.